Olá, tudo bem com vocês? Bem, hoje vamos apresentar o nosso trabalho, não é? Vamos mostrar uma sequência didática e nesta sequência didática nós vamos demonstrar os três níveis que compõem a estrutura de um texto. Então, vamos lá? Esta sequência didática, ela tem por objetivo demonstrar os três níveis que compõem a estrutura do texto, onde cada nível de leitura distingue-se em um do outro, né? Pelo grau de abstração. Esses níveis serão designados pelas seguintes nomenclaturas. O nível superficial, estrutura discursiva, que trata de um primeiro nível que depreende um significado mais complexo. É uma interpretação que é simples e acontece na primeira leitura que se faz dentro de um texto, né? O nível intermediário é a estrutura narrativa. Trata-se de um segundo nível, onde podemos organizar os dados concretos num plano mais abstrato. É uma interpretação mais concreta e completa que acontece depois de uma segunda leitura do texto. O nível mais profundo, estrutura profunda, trata-se de um terceiro nível que depreende o significado mais simples e abstrato, obtendo uma linguagem mais profunda, onde é feita com mais afinco, ou seja, leva o leitor a compreender o que está por trás do texto, aquelas coisinhas que estão nas entrelinhas, né, onde faz o leitor fazer o uso do imaginário. E para que podemos compreender melhor, vejamos aí a leitura do texto, a carta e o índio apresentado na sequência didática. Tchau! A carta e o índio. Um fazendeiro incumbiu ao índio, ainda não todo civilizado, que fosse levar 10 belas frutas a um amigo. Sobre ela colocou uma carta. No meio do caminho, o índio teve vontade de comer uma das frutas, e não se conteve, comeu-a. Ao receber o presente, o amigo do fazendeiro disse ao índio: Você comeu uma das frutas? Eu? Sim, está faltando uma. Como é que o senhor sabe? Ora essa, pela carta. O índio não tinha a menor ideia de como a gente pode registrar as ideias pela escrita e, desse modo, transmiti-la aos outros. Por isso, olhou com admiração a folha de papel que o outro lhe exibia e disse: Isso conta o que a gente faz? Eu não sabia. Uma semana depois, o índio foi de novo encarregado de levar um cesto de frutas ao mesmo homem. Levava também uma carta. No meio do caminho, pousou a cesta no chão e, pegando na carta, disse: Deixa estar, bicho mexeriqueiro, contador do que a gente faz. Agora você não há de ver o que vou fazer para contar aos outros. Dito isso, sentou-se sobre o envelope, comeu 3 das frutas e atirou longe as cascas e os caroços. Então, levantou-se, pôs a carta no lugar e continuou no caminho. Mas, coitado, mal chega à casa do amigo do fazendeiro, ou mesmo lhe pergunta: Então, estavam boas as frutas? Não sei, não, senhor. Como não sabe, pois comeu 3 delas. Vendo-se apanhado em falta, o índio, muito sem jeito, confessou: Comi, sim, senhor. O senhor me desculpe, mas eu só queria saber, como foi que o senhor descobriu? É boa, pela carta. Não pode ser, não, senhor. Está brincando comigo, porque desta vez eu me sentei em cima dela e ela não viu nada. O homem sorriu daquela simplicidade e o índio pôs-se a pensar no caso. Embora não compreendendo tudo perfeitamente, começou a perceber que os sinais escritos deviam servir para transmitir um recado.
Bom, como eu falei desde o início, né? Primeiro nós fizemos a oração e eu falei para vocês que hoje nós iríamos trabalhar a língua portuguesa e esse trabalho é uma sequência didática que nós vamos trabalhar durante a semana e é um texto bem interessante. Eu peço o máximo de atenção de todos vocês, certo? Preste bem atenção à leitura, porque depois nós iremos fazer uma interpretação e esse texto ele vai ser trabalhado durante toda a semana. Veja, o título do texto nós temos aqui no quadro, A Carta e o Índio. É um texto maravilhoso. A Carta e o Índio. Um fazendeiro incumbiu a um índio, ainda não todo civilizado, que fosse levar 10 belas frutas a um amigo. Sobre elas colocou uma carta. No meio do caminho, o índio teve vontade de comer uma das frutas e não se conteve, comeu-a. Ao receber o presente, o amigo do fazendeiro disse ao índio: "Você comeu uma fruta? Uma das frutas?" "Eu? Sim, está faltando uma." "Como é que o senhor sabe?" "Ora essa, pela carta." O índio não tinha a menor ideia de como a gente pode registrar as ideias pela escrita e desse modo transmiti-la aos outros. Por isso, olhou com admiração a folha de papel que o outro lhe exibia e disse: "Ah, isso conta o que a gente faz? Eu não sabia." Uma semana depois, o índio foi de novo encarregado de levar um cesto de frutas ao mesmo homem. Levava também uma carta. No meio do caminho, pousou o cesto no chão e, pegando a carta, disse: "Deixe estar, bicho mexeriqueiro, contador do que a gente faz. Agora você não há de ver o que eu vou fazer para contar aos outros." Dito isto, sentou-se sobre a envelope, comeu 3 frutas e atirou longe as cascas e os caroços. Então levantou-se, pôs a carta no lugar e continuou no caminho. Mas, coitado, mal chega à casa do amigo do fazendeiro, o mesmo lhe pergunta: "Então, estavam boas as frutas?" "Não sei não, senhor." "Como não sabe?" "Pois comeu 3 delas." Vendo-se apanhado em falta, o índio, muito sem jeito, confessou: "Come sim, senhor. O senhor me desculpe, mas eu só queria saber como foi que o senhor descobriu." "É boa." "Pela carta." "Não pode ser." "Não, senhor. Está brincando comigo." "Porque desta vez eu me sentei em cima dela e ela não viu nada." O homem sorriu daquela simplicidade e o índio pôs-se a pensar no caso. Embora não compreendendo tudo perfeitamente, começou a perceber que os sinais escritos deviam servir para transmitir um recado. Gostaram do texto? Não é interessante? Veja, esse texto foi escrito por José Joaquim Santos Silva. É um texto maravilhoso, muito bom de trabalhar e nós vamos parar um pouquinho e posteriormente iremos fazer a interpretação, certo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos relembrar um pouquinho o estudo do texto que já foi apresentado para vocês, né? Através da leitura interpretada, através do videozinho. Então hoje iremos abranger mais um pouquinho, né? Onde nós iremos fazer o estudo das interpretações do texto. Iniciaremos com o texto com a estrutura superficial,
vamos averiguar alguns pontos que pode ser feito através da interpretação, né, nesse pequeno texto, a carta e o índio. E vendo alguns pontos, identificamos nele, logo de imediato nós podemos ver que um dos pontos é que o índio, né, ele não sabe ler e que pela ingenuidade dele em fazer um pedido do fazendeiro, né, em levar frutas para o seu amigo, com as cestas cheias de frutas. No primeiro pedido ele vai e come a fruta, ele acha que o amigo não vai saber e nem vai descobrir que ele comeu aquela fruta. No entanto, ele leva uma carta, né? Só que ele não sabe que a carta está indicando para o amigo que lá tem a quantidade de frutas que ele comeu. Então, o amigo, ao ler a carta, ele descobre que o índio comeu a fruta e ele faz a indagação, né? O índio, por não saber que a carta transmitia recado, ficou admirado e se perguntando por que o amigo do fazendeiro sabia que ele tinha comido a fruta, né? E outro ponto interessante que nós podemos distinguir nessa estrutura superficial é que, ao ouvir que o amigo descobriu através da carta que o índio tinha comido a fruta, ele começou a pensar que ela via as coisas, ou seja, que a carta via as coisas. E no ato de que ele percebeu isso, ele fez o quê? Ele colocou a carta embaixo, no chão, e sentou sobre ela, né? Achando que ela não ia ver o que ele estava fazendo. Mas aí, ao chegar na casa do amigo, ele logo percebeu que ele teria comido mais frutas. Então, aí nós podemos distinguir de imediato, né, essa estrutura superficial do texto, né? E iremos mais para frente investigar e analisar outros tipos de estrutura desse mesmo texto. Espero que hoje tenham aprendido um pouco mais e até breve. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para continuar nossa sequência didática sobre o texto A Carta e o Índio, né? Como sabemos, nós estamos estudando através dessa sequência didática os 3 níveis de interpretação. O primeiro nível, que já foi estudado, é o nível superficial ou discursivo. Hoje nós vamos estudar o segundo nível, que é o nível da estrutura narrativa. No nível da estrutura narrativa, nós podemos observar que o texto ele apresenta um personagem muito ingênuo. Essa ingenuidade dele é demonstrada pelo fato dele não compreender a importância da leitura e da escrita. Ou seja, ele não sabe ou ele não compreende que através da escrita nós podemos nos comunicar, enviando mensagem. Nós podemos perceber a ingenuidade do índio quando, no primeiro momento em que ele é enviado para levar a cesta de frutas ao fazendeiro, que come a fruta, né, comeu a primeira fruta, e o fazendeiro, ao descobrir, indaga o mesmo e diz que foi através da carta que ele descobriu. Então, no segundo momento, quando o índio vai comer a fruta, ele resolve sentar sobre a carta, porque ele acha que a carta contou ao fazendeiro por ter visto. Não sabe ele que naquela carta está escrita a quantidade de frutas que ele estaria levando. Ou seja, ao fazendeiro, no segundo momento, ao pegar a carta e ler a mensagem, descobre que o índio, mais uma vez, comeu uma das frutas. O índio não compreendeu ainda que aquela carta transmite a mensagem do remetente ao destinatário, que é o fazendeiro, e que ela indica a quantidade certa de frutas que estaria ali. Ou seja, ele não sabe que aquela carta é um meio de comunicação, que a carta ela é usada por muitas pessoas para transmitir suas mensagens às pessoas a quem lhe interessam. Olá, crianças! Como vão? Tudo bem? Vamos dar continuidade hoje, ao assunto
que vimos durante a semana. Então, vocês viram primeiramente a estrutura do texto superficial e em seguida a estrutura narrativa. Hoje vamos ver um pouco da estrutura profunda de um texto. No texto A Carta e o Índio é possível perceber a retratação da ingenuidade do nativo em forma de ignorância. O texto inicia explicando ao leitor que um índio não de todo civilizado havia sido incumbido da realização de entrega. Ao longo da leitura do texto, é possível perceber a importância do conhecimento exemplificada na forma da carta. A carta deixa de ser um simples objeto de informação e passa a ser sujeito importante da história. A acusadora, a fofoqueira, aquela que observa todos os passos do entregador. O comportamento do índio pode ser comparado a uma criança nos seus primeiros anos de formação, curiosa, ingênua, inteligente o suficiente para mentir, porém não de forma complexa. Fica claro que o índio percebeu que a carta o delatara, porém não fica claro se ele entendeu como ela o fez. O texto faz uma crítica à forma como foi fácil os portugueses enganar os índios quando aqui chegaram ao Brasil. Assim demonstra a importância do ato de ler e escrever e o quanto a escrita representa a fala de alguém e que existe comunicação através da escrita. O texto também apresenta uma riqueza de classes de palavras, assim como apresenta os sinais de pontuação, levando o leitor a compreender os diferentes tipos de frases existentes. O texto apresenta uma linguagem simples, de fato compreensão em sua estrutura. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Para concluirmos o nosso trabalho, nós vamos ver agora sobre a sequência didática que foi vivenciada com o texto A Carta e o Índio. Essa sequência, ela teve um período de 3 dias, na turma do 5º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais. E no texto A Carta e o Índio, nós podemos trabalhar as 3 estruturas do texto, interpretando a estrutura superficial, a estrutura narrativa e a estrutura profunda do texto. Como também na sequência, vocês vão ver à frente, que nós tivemos também a interdisciplinaridade, trabalhando textos com várias outras disciplinas. Fiquem bem, fiquem em casa e até mais. Olá, agora nós vamos ver a sequência didática, A Carta e o Índio, que foi trabalhada durante os 3 dias. Então, o nosso planejamento diário. No primeiro dia, na segunda-feira, nós vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa e arte. E o objetivo geral é ler e interpretar o texto de acordo com os níveis de linguagem, demonstrando e destacando em suas interpretações as estruturas superficiais e discursivas. Os objetivos específicos: trabalhar a escrita e a interpretação do texto, estimular a leitura, reconhecer a importância do ato de ler e de escrever. Os conteúdos que nós vamos abordar pontuação, classificação das palavras, separação silábica, interpretação textual e histórias em vídeo. O desenvolvimento é através das aulas expositivas, leitura e interpretação no nível superficial, pintura, recorte e colagem. A avaliação através da leitura e da interpretação do texto. No segundo dia, que é a terça-feira, a gente também ainda continua com o mesmo texto, A Carta e o Índio, e a disciplina abordada é Língua Portuguesa e Ciência. O objetivo geral: ler e interpretar o texto de acordo com os níveis de linguagem, demonstrando e destacando em suas interpretações as estruturas narrativas. Então, nesse segundo dia de aula, o professor ele vai ter uma estrutura maior para trabalhar com o aluno, porque o aluno já vivenciou no dia anterior o texto.
Então, ele já viu a leitura mais simplificada do texto, e aí, no segundo dia, dá para o professor narrar esse texto e trabalhar com ele, né, a importância do ato de ler. Os objetivos específicos: trabalhar a escrita e a interpretação do texto, reconhecer a importância do ato de saber ler e classificar os alimentos de acordo com sua origem, que aí essa classificação dos alimentos já entra na disciplina de ciência. Ainda no segundo dia, né, o conteúdo é pontuação, classificação das palavras, separação silábica, interpretação textual e origem dos alimentos. O desenvolvimento: aulas expositivas através de vídeos, leitura e interpretação nos níveis superficial, intermediário e profundo. Então, o professor vai poder abordar ainda mais esse texto. E a pesquisa da origem dos alimentos e confecção da pirâmide alimentar no caderno. A avaliação através da leitura e da interpretação textual e das atividades desenvolvidas no decorrer dessa aula. O terceiro e último dia, né, que será a quarta-feira, então aí seria uma abordagem dos 2 primeiros dias e depois uma leitura, né, mais destacada do texto. Mostrando o nível profundo, né, desse texto. A área é a disciplina Língua Portuguesa e História. O objetivo geral: ler e interpretar o texto, de acordo com os níveis de linguagem, demonstrando e destacando em suas interpretações as estruturas profundas encontradas no texto. Destacar fatos que marcaram a história do Brasil com a chegada dos portugueses. Os objetivos específicos: trabalhar a escrita e a interpretação, estimulando a leitura. Reconhecer a importância do ato de saber ler e destacar fatos da história do Brasil. Os conteúdos, né, que vai ser abordado nesse último dia será, em língua portuguesa, os sinais de pontuação, a classificação das palavras e a separação silábica, como também a interpretação textual. E na disciplina de História, os fatos históricos sobre o índio. O desenvolvimento: aulas expositivas através de vídeos, leitura e interpretação dos níveis superficial, intermediário e profundo. Produzir um relato de memória sobre a convivência dos índios. Esse relato, ele tanto entra na disciplina de História, como também quando o aluno começa a relatar, então dá para reescrever um outro texto, que poderá ser desenvolvido até mesmo esse texto em outras aulas. E a avaliação através da leitura e da interpretação textual e demais atividades. E assim nós conseguimos vivenciar, né, esses 3 dias dessa sequência didática com esse texto belíssimo, O Índio e a Carta, e finalizamos por aqui. Obrigada.